o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Deuteronômio 30:15 diz: Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número. E o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene: é certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Hoje, convoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente, tu e tua descendência, amando a Jeová teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele. Porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Jeová jurou dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, aqui no verso 16 diz: te ordeno hoje, Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos. Não é no seu santo caminho, não é singular, é plural, santos caminhos, e guardando todos os seus mandamentos. Deus não tem só um mandamento, né? E decretos, não é decreto, é decretos, e ordenanças, assim tereis vida plena e multiplicarás, etc. Então, são caminhos, mandamentos, decretos, ordenanças. Isso deve ser, na visão de Deus, coisas diferentes, porque senão o Senhor simplesmente diria andando no seu caminho e acabou a história. Ou então no seu decreto, ou na sua ordenança. Não, mas te fala um monte de coisa. E nós precisamos vigiar sobremaneira, porque não adianta dizer o Senhor é o meu Deus. Isso é só um decreto. Confessar com os teus lábios, acreditar, isso é só uma parte de uma ordenança, de uma situação. Tem muitas outras coisas, muitas outras ordenanças, muito mais decretos, mandamentos e até, como diz aqui, santos caminhos que ainda pode ser entendido outras situações. Então, o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, enfim, a Bíblia é a palavra de Deus. Não sei se alguém ainda tem dúvida por aí, por dentro das igrejas. É bem possível, porque dentro das igrejas tem de tudo. Até diabo pregando nos púlpitos tem dentro das igrejas. Então, é possível se encontrar de tudo. Eu conheci um grupo de jovens que recebiam revelações poderosas e eles, reunindo-se na casa onde costumavam se reunir, vários deles tiveram visões a respeito do púlpito de determinada igreja, Assembleia de Deus, na época, e viram, Deus mostrou para eles, e eles testemunharam disso, de demônios usando o púlpito, demônios de plantão do lado do púlpito, e eles são membros da mesma igreja até hoje. Então, o diabo está por aí, e as pessoas, mesmo que sondem muitas vezes a verdade,
sei lá, tem privilégios e abrir mão de privilégios e títulos e rótulos é uma coisa realmente difícil pelo que eu tenho visto. Não foi difícil para mim. Não foi difícil. Muita gente disse, mas você vai sair daqui da igreja? Quando eu fui sair da igreja batista tradicional, você vai sair da igreja, aqui você prega, aqui você dirige trabalho, aqui você é diretor de evangelismo, daqui a pouco você pode ser consagrado a brá, brá, brá e brá, brá, brá. O que você vai fazer na outra igreja? Eu falei assim, vou sentar no banco. Não acredito. Quem você conhece lá? Ninguém. E não conhecia ninguém mesmo. Uma igreja de mais de 1.000 membros, eu não conhecia ninguém. Mas por que você vai para lá? Deus me levou para lá. Mas você vai ser o que lá? Eu não vou ser nada, eu vou sentar no banco. Não acredito. Eu falei, não posso fazer nada. Porque é muito difícil para as pessoas acreditarem que você esteja largando um monte de título. O meu nome está na ata da igreja. Nem essa ata não vai nunca, Jesus nunca vai ler essa ata, irmão. Ela não presta para nada. Ela é só uma questão administrativa terrena que alguns criaram. Aqui na igreja nós não temos ata. Ela faz falta. Não tem o nome de nenhum obreiro escrito em nenhuma ata da geração Jesus Cristo, porque nós não temos ata nenhuma. E, no entanto, somos a igreja que mais obreiros tem no mundo. Se colocar num percentual, nunca existiram tantos obreiros quanto eu tenho aqui nesse ministério. Se colocar a nível de percentual, eu considero, irmão, que aqui praticamente 100% estão dispostos a servir a Jesus. Praticamente 100% estão dispostos a se dispor, né? Dispostos quer dizer a se dispor. Por quê? Porque toda vez que eu pedi alguma coisa a algum irmão, eu nunca ouvi um não. Nunca ouvi um não. Então aqui está reunido o maior número de obreiros a nível percentual. E ninguém tem o nome escrito na ata da igreja, mas tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Isso é que é o importante. Então, existem caminhos, decretos, ordenanças, muitas coisas que é necessário entender, sondar. Não adianta achar que guardou. Lembra que Paulo, não sei se Paulo, se Pedro, algum dos apóstolos diz que se alguém falhasse em um dos mandamentos, estaria sendo condenado por todos. Entendeu? Ou seja, Jesus trouxe uma série de conceitos e princípios no Evangelho, conceitos que não são novos, que vêm desde Adão, porque Deus é o mesmo, seu caráter não muda. Se o seu caráter não muda, os seus conceitos a respeito da moral do ser humano também não vão mudar. Então, muitos conceitos. E não adianta você dizer, não, eu estou bem aqui. Irmão, estou bem aqui, não interessa. Tem que estar bem aqui, lá e acolá. Tem que, lembra, o salmista Davi diz, Senhor, os teus mandamentos são amplíssimos. As tuas ordenanças são muitas. Então, Deus, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Ele diz, ele apresenta o temor dele, ou seja, qual é a tradução que eu tenho disso? Expurga-me dos pecados que me são ocultos. Deus, se porventura eu pequei em algum mandamento teu que eu não conheça, Deus, me purifica, expurga-me. Entende? Porque ele entendia que a coisa era muito ampla, e Davi não sabia ler. Ele não vivia lendo pergaminho. Davi, quando queria ouvir sobre a lei de Deus, tinha que chamar alguém para ler, mas Davi não sabia ler. Pelo menos é o que dizem por aí, que eu não conheci Davi. Nem ele frequentou as escolas junto comigo, eu não morava na rua dele, mas dizem, é bem óbvio, muito óbvio para uma situação que Davi não sabia ler. Saul também não sabia ler.
E muita gente não sabia ler. Por isso, os escribas eram uma classe muito conceituada. Eram classes de nobres. Para aprender a ler, tinha que começar tendo dinheiro. Adquirir um pergaminho, tinha que ter mais dinheiro ainda. Porque não era qualquer um que sabia chegar ali e traduzir, e escrever, fazer cópia de pergaminho. Eram poucas pessoas que sabiam ler. Ora, o analfabetismo ainda é imenso no Brasil e nós estamos no século 21. O analfabetismo é imenso. Então é mistério você entender que os reis de Israel, sua grande maioria, eu até ousaria dizer todos, não sabiam ler. Nem escrever, nem ler, nem escrever. Ora, mas Davi não escreveu tantos salmos? Escreveu ou citou para alguém escrever? Moisés sabia ler, por quê? Aprendeu no Egito. E no meio do povo de Israel, quem sabia ler? Nós podemos arriscar, meu irmão, que no meio daquela multidão, podemos arriscar que nenhum sabia ler. Livro de Josué. A maioria das pessoas acreditam que não foi Josué quem escreveu. Livro de Samuel. Acredita-se que foi ele mesmo que escreveu. Então, leitura, enfim, para aquela época era... Então, Davi diz, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Por quê? Ele admitia não conhecer todos. Porque se ele conhecesse todos os mandamentos, ele poderia saber em que ele errou e em que pedir perdão. Mas o temor dele por saber que não tinha conhecimento de todos os mandamentos, porque não sabia ler, não podia colocar um camarada de plantão lendo para ele o dia inteiro, então ele fazia essa súplica na sinceridade do seu coração: Deus, purifica-me dos pecados que me são ocultos. Tremendo isso. Talvez isso revele algo muito mais profundo do que alguém que soubesse ler. Porque muita gente sabe ler, mas não está nem aí. Sai pisoteando os mandamentos do Senhor, não tem temor, não tem nada. Davi não sabia ler e diz, e suplica: Deus, me purifica dos pecados que me são ocultos. Realmente, um homem segundo o coração de Deus. Muito tremendo, isso me causa arrepios, me deixa um pouco fora de mim quando eu vejo um homem sedento por não errar. Um homem sedento, apaixonado pelos mandamentos de Deus, que aquilo para ele é a vida dele. Isso me causa um impacto quando eu identifico isso na vida dos outros. Me deixa realmente, irmão, eu fico fora de mim, eu fico meio sem chão. Eu sou apaixonado por pessoas que se apaixonam pela perfeição de Deus. Isso é pessoal, né? Mas a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque nós que amamos a Deus, queremos ver os das nossas, vamos usar essa expressão, os da mesma espécie. Não é assim que uma espécie vive? Em busca da sua própria? Aí aqui, irmão, então, veja, há uma promessa. Eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, né? No verso 16, portanto, hoje eu te ordeno que ame Jeová, o Senhor teu Deus, e ande nos seus caminhos. Enfim, e ele vai dizer, eu vou te, depois em Deuteronômio, vou te colocar por cabeça, no 28, né? Antes, não por cauda, tu vai estar em cima, não embaixo, tu vai emprestar, mas não vai precisar tomar emprestado. Irmão, e hoje nós temos uma palavra, eu não sei se eu classifico ela como uma palavra dura, eu sei lá. Às vezes a gente enxerga a palavra de uma maneira, mas como Deus vai traduzir essa palavra aos ouvidos de cada um, a alma e o espírito, pode ser de outro. Porque lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam falando de um idioma, em um idioma, e as pessoas estavam entendendo em outra. Estavam entendendo na sua própria língua, que eram nascidos e ficaram assustados.
Eu também entendo que eu possa dizer aqui guerra, e o Espírito Santo para alguns traduzir guerra e para outros traduzir paz. Eu entendo que cada um ouve aquilo que Deus quer que ele ouça. Amém? Isso se chama multiforme operação do Espírito Santo. Eu não tenho que me preocupar com quem vai me ouvir. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou falar. Eu apenas me preocupo em falar o que Ele me entrega. Eu passo. Como cada um vai receber essa palavra? Eu não sei. E nem tenho que saber, porque as ovelhas não são minhas. Eu não posso... Aí, entendeu? Que entendeu? Se o Espírito Santo está aqui, você entendeu? Se você tem o Espírito de Deus, você está entendendo muito bem. Eu uma vez fui para uma igreja, que Deus me levou para lá, e os 5 anos que eu passei nessa igreja, irmão, foi tão tremendo que depois daquela igreja, até hoje, eu digo, a minha vida espiritual e o meu ministério jamais existiriam se eu não tivesse passado pelaquela igreja. Foram 5 gloriosíssimos anos. E quando eu cheguei naquele lugar, o pastor era um homem que recebia muitas revelações, mas ele era acometido de uma tradição da igreja onde ele veio. O pastor dele não aceitava certas vestes, certas coisas assim, então ele tinha esse costume, aquilo estava impregnado nele, e ele se deixava levar o tempo todo por aquilo, e aquilo nunca fez parte da minha vida. E um dia ele pregando, e eu comecei, Senhor, mas é isso? Esse papo de roupa, esse papo de cabelo, esse papo de sapato, isso realmente tem a ver com o Evangelho? Irmão, você tem que aprender a ser uma pessoa de clamor, para alcançar as insondáveis misericórdias do Senhor Deus. Nós não somos sábios por nós mesmos, não, porque Paulo diz, não que sejamos sábios de nós mesmos, mas a nossa sabedoria vem de Deus. Nós somos pó e cinza, no máximo comparados a vaso de barro. Barro, pobre, mas a essência é gloriosa. E eu clamei ao Senhor, e o Senhor falou assim, eu vou te ensinar. E lá está o pastor pregando, e aquela coisa gloriosa, tal. Quando ele entrava em certos assuntos, Deus, tirava a unção de mim. Entendeu? Dali foi ele falando. Aí ele voltava a falar das coisas de Deus, e a unção vinha, e os sinais poderosos. Quando ele voltava a falar de coisas naturais, a unção apagava. Eu falei, agora eu já tenho o sinal. Agora, aquilo ficou comigo. Enquanto eu andar com o Senhor, aquilo vai comigo para sempre. Eu sei quando alguém fala pelo Espírito e sei quando fala na carne. Sei, porque Ele me ensinou. E acabou-se a história. Sei, porque Ele me ensinou. Quando você aprende. 2 mais 2, 4. Acabou, vou levar para o túmulo, que 2 mais 2 são 4. Tem coisas que você aprende. Então, irmão, é muito tremendo. O Espírito Santo nos ensina a ouvir e a discernir o que vem dele e o que não vem. E eu comecei a entender como que aquele homem tão tremendo, aquele homem chegou a orar por pessoas e ressuscitarem. Por que ele fala essas besteiras? Aquelas besteiras, aquilo vinha impregnado, ele não conseguiu se libertar daquilo. Um homem de dezenas de anos dentro de um ministério, quando assumiu o pastorado, veio com toda aquela bagagem, não conseguiu se libertar. Mas Deus nos deu graça, nós nos libertamos, irmão. Mas foi clamor, foi com clamor, foi indo para a intimidade de Deus. A tua obra não é para o meu engrandecimento, é para o teu engrandecimento. O teu nome não é para eu usar ele,
é para Ele me usar. Sabe, irmão, a tua igreja, Senhor, não é para enriquecimento de homens, nem para homem nenhum se tornar nada acima do teu nome e da tua glória, é para todos estarem abaixo. A tua igreja é a oportunidade dos homens te servirem e não serem servidos. Irmãos, aí você parte para a guerra, parte para a luta, daqui a pouco os mistérios que para todos são mistério, para você, não, isso não é mistério, isso é assim. Porque a sabedoria vem do alto. Nós somos pó e cinza, nós somos como a flor da erva, e diz a Escritura, seca-se a erva, murcha-se a sua flor. Assim é a vida do homem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Irmão, você não pode deixar de ser uma pessoa sábia, você tem que ser sábio. E olha que esse não é o contexto da mensagem, não, hein? Aproveita, rompa com todas as barreiras, consagre um espaço de 1 metro quadrado dentro da tua casa e dedica aquele espaço ao Jeová, a Criador dos céus e da terra. Mas não é dedicar e deixar o espaço lá, não. Dedica o espaço com a tua vida dentro dele. E todo dia você tem que estar ali. Quem sabe como Daniel, 3 vezes ao dia, virado pela sua janela, virado para o templo, para a cidade de Jerusalém. Daniel foi o que foi, mas pagou o preço para ser o que foi. Ninguém se torna nada do nada. Ou alguma coisa do nada, tem que ter preço. Se não houver preço, irmão, é porque não está à venda, ninguém pode adquirir. O reino de Deus tem um preço. Jesus falou, os que se esforçam, passam pela porta, que é estreita, e poucos, isso me atormenta, Jesus dizendo, poucos passam pela porta. Poucos. Não deixou isso para nenhum apóstolo dizer, não revelou isso para ninguém declarar. Ele mesmo disse, são poucos os que vão passar pela porta da vida, mas os que se esforçam vão passar. O que você tem que fazer? Se esforçar. Vamos ver se eu consigo voltar para cá, irmão. Porque aqui o texto diz, né? Assim, aí no meio do verso 16, assim tereis vida plena e muito crescerás em número. Ou seja, vida plena. O que é uma vida plena? É uma vida que não tem falta de nada. É uma vida que você pode até não ter sobrando. Se é plena, vai ter sobrando. Mas vamos analisar assim por baixo. Pode não estar sobrando, mas o seu dia a dia você vai ver a mão de Deus. Tem muita gente que confunde provas, irmão, e lutas. Tem muita gente que confunde as suas angústias com provas e lutas. Não. Você só está numa luta ou numa prova quando Deus disser que você está numa luta ou numa prova. Se você está vivendo uma angústia, uma adversidade, um problema crônico, algo indissolúvel, algo que te atormenta e te acompanha, aquilo vai dia após dia, mês após mês, ano após ano, mas Deus não disse que aquilo é uma prova, você não está em prova não. Você está na punição, está carregando a sua própria cruz, carregando seus próprios fardos. Quando Deus nos põe em prova, fica bem claro, a gente sabe que é prova. E a prova de Deus tem sempre um motivo. É a sua palavra, é a nossa fé. Quando nós queremos guardar a palavra, vem as perseguições, lembra da semente lançada à beira do caminho e etc, etc, vem as angústias, o diabo tenta, mas quando o que está em jogo é a palavra de Deus, é a nossa fé. Agora, tem muitas pessoas que estão passando pelas suas angústias, lutas e provas e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Examine, presta atenção. Senão fica se iludindo, estou na prova, que prova nada, está faltando é atitude, postura.
Tem ordenanças, irmão. Uma das ordenanças primárias da Escritura, sabe qual é? Me veio isso aqui agora na memória. Com o suor do teu rosto tu ganharás o teu pão. Primeira ordenança dada ao homem. Depois que ele pecou, entrou na linha do pecado. Irmão, acabou. Existe esse jugo, essa maldição, né? Isso foi um castigo. Só Jesus pode reverter essa história. Em que o teu trabalho, não que você, eu não vou mais trabalhar, pastor. Não, não é isso. Mas o teu trabalho vai deixar de ser uma maldição e passa a ser uma bênção. Quando você se aproxima de Jesus e os elos da corrente são partidos por Ele. Mas você mesmo não consegue se libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu não tenho poder para me libertar. Você já viu um escravo conseguir se libertar? Como? É impossível um escravo conseguir se libertar. É impossível um pecador pagar pelo seu próprio pecado. Então é o Filho que tem que nos libertar. Ele já morreu na cruz por nós, e daí? Morreu pelo traficante que está nessa hora matando lá no morro. Morreu pelo traficante que está nessa hora distribuindo droga lá na porta de colégio, vendendo pela internet. Morreu pelo policial que nessa hora, ao invés de estar cumprindo o papel dele, de prender, está matando, está assassinando. Morreu pelos juízes também, que estão dando sentença por presente, por suborno. O fato de Jesus ter morrido na cruz, meu irmão, só vai significar alguma coisa quando você se aproximar da cruz e o sangue dele te cobrir. Enquanto isso não acontecer, simplesmente ele morreu na cruz. Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho. Tá bem, e daí? Jesus morreu por tanta gente, Deus deu seu Filho por tanta gente, e as pessoas de Bíblia na mão dentro das igrejas hoje são capachos do diabo. Olha na política, quantos crentes tem lá? Tantos quantos cristãos você vê na política, são tantos quantos se tornaram capachos do diabo. São ovelhas perdidas, como Silas Malafaia, como Marco Feliciano, como tantos outros que se dizem evangélicos. Eles são ovelhas perdidas, estão um pouquinho acima das ovelhas, são guias cegos, e quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Qualquer pastor que apertar a mão de um político é guia cego. Qualquer um é mercenário e guia cego. Qualquer um. Pastor, homem de Deus não aperta a mão de político. Homem de Deus não aperta a mão de papa. E ainda declara, o papa é um grande homem de Deus. E o cara que declarou isso, então, é um filho do diabo. Nunca vi os confeccionadores de idolatria, os canonizadores de homens como santo, serem chamados por evangélicos de homens de Deus. É o fim, mas é o fim mesmo. Maranata, Jesus está às portas, porque ele falou, vem a apostasia, antes que se levante o homem do pecado. E olha como a apostasia já invadiu tudo que é canto. Mas, irmão, vamos tentar voltar para cá. A Escritura diz em Deuteronômio 28, o Senhor vai te botar por cabeça e não por cauda. Tu vais estar por cima e não embaixo, quando guardares todos os mandamentos do Senhor que hoje te ordeno. Né? Aqui diz, eu proponho diante de ti, olha, eu chamo os céus e a terra, né? Verso 19, hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente, tu e tua descendência. Ora, se o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição está proposto diante de nós, por que então não estamos todos vivendo na bênção e na vida? Porque nem todos escolheram o caminho da bênção e da vida. Tem gente que ainda não achou o caminho, não entendeu, não discerniu, não vislumbrou.
Porque tem muita gente que pensa, não, eu estou certo aqui. Meu irmão, eu estou certo aqui não quer dizer nada. Eu tenho que olhar em toda a minha volta e ver que eu estou certo em tudo. Porque Jesus falou assim, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E você acha que Jesus andou certo em uma ou outra coisa? Abraão anda na minha presença e ser perfeito. O que é algo perfeito? É algo que não tem nenhum ponto que você diga, isso não faz parte desta obra. O que é um vidro completamente limpo? Às vezes tem uns irmãos que vêm aqui limpar esses vidros e eu fico admirado. Fico olhando, caramba, parece que a janela está aberta. Impressionante. Se não fosse isso o filme, mas não tem nenhuma, ou seja, está perfeitamente limpo, não tem nenhuma digital, não tem nada. A perfeição é isso. Quando você olha e diz assim, pô, isso era para estar limpo? Não tem nada sujo, incrível. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, perfeição tem que ter muito exercício. Perfeição tem que ter muito treinamento, né? Muito. Tem maratonistas. Você sabia que tem corredores que só correm os 100 metros rasos? Ou os 200, ou os 300? E tem outros corredores que correm maratonas de 42 quilômetros. E tem uns que são velozes, que em 100 metros atingem sei lá quantos quilômetros por hora. Mas diz assim, não, correr 40 quilômetros não é para mim não. Você sabia que tem gente que depois de correr 40 quilômetros, ainda mergulha dentro do oceano, atravessa de um lado para o outro? Quando sai de dentro do oceano, sobe numa bicicleta e pedala não sei mais quantos quilômetros. Depois que sai da bicicleta ainda corre não sei mais quantos quilômetros. Como é que chama? Triatleta? Triatleta. Essa coisa, imagina, agora, vai ver quanto tempo aquela pessoa treina por dia. Você quer intimidade com Deus? Quanto tempo você ora por dia? Você é dos 100 metros raso? Você está vendo Jesus lá longe, a tua velocidade não vai alcançar ele nunca. Então, irmão, tem que aprender a se aproximar para discernir as coisas. Discernir os seus próprios erros. Porque nós não estamos aqui para olhar a vida dos outros. Estamos aqui para olhar a nossa própria vida. O Evangelho é um espelho onde eu me vejo a mim mesmo refletido. O Evangelho não é para eu sondar a vida de ninguém. O Evangelho é para eu sondar a minha própria vida. Se ela está no prumo que me garante entrar na porta estreita do reino dos céus. É para isso que é o Evangelho. Eu não me comparo. Não, aquele irmão está mal para caramba. Não. Eu estou bem melhor que ele. Claro que eu vou ser salvo. Eu estou melhor que ele. Não, nem ele nem você. Porque Jesus não compara na hora de salvar. Ele não compara uma pessoa a outra. Na hora de salvar ele compara todos. A sua palavra. É exatamente assim. Ore como é assim. Irmão, eu posso ter cara de bobo, mas eu sou muito esperto. Eu aprendi desde cedo que o negócio de Jeová é com a sua palavra. Eu aprendi desde cedo que o Senhor Jesus não tem compromisso com homem algum, mesmo que ele tenha morrido na cruz. Ele morreu em cumprimento da sua própria promessa. Não tem compromisso com homem algum. Ele tem compromisso com a sua própria palavra. Foi ele que disse. Olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos. Era o mais desprezado, indigno entre os homens. Foi ele que disse isso e ele veio cumprir a sua palavra. Eis que a virgem dará à luz um filho. Foi ele que disse. Ele não tem compromisso com a humanidade, ele tem compromisso com a sua palavra. Por isso está escrito aqui, eis que eu te ordeno os mandamentos, o caminho, as ordenanças, e o homem que guardar os meus mandamentos, por eles terá vida. Não está escrito isso? Se me falha a memória, Levítico 18, alguma coisa? Então, irmão,
Sabe o que me incomoda às vezes? Todo mundo entra na igreja e prospera. Todo mundo entra na igreja e prospera. Se não prosperar, você pode sentar do lado, conversar, e você vai detectar que o papo não é papo evangélico. Aí você diz, tem um problema aqui, por isso não prospera. Mas todo mundo que entra na igreja e se rende ao evangelho, prospera. Não tem jeito, prospera. E como que alguém vai dizer para mim que não? Eu vou dizer assim, meu amigo, eu não tinha uma roupa para ir na rua. Eu não podia ir na rua porque eu não tinha um short para vestir. Meus colegas, a vizinhança toda, todo mundo, vamos jogar bola ali no campinho, ali na frente tinha um campinho. Vamos jogar bola ali no campinho. Ô, Tupirani, vamos lá jogar bola. Não quero não. Porque não tinha uma roupa para vestir. O que eu ia fazer no campinho? Não, diz que eu não vou não. Diz para eles que eu não vou lá não. Entende, irmão? Quando eu estava no emprego, que eu fui mandado embora do emprego, peguei aquele dinheiro e comprei um carro. Não entendia nada de carro, mas confiei no cara, comprei do cara que comia na mesa comigo, que batia sempre na porta da minha mãe para ir lá, almoçava com a gente. Eu falei, não, vou comprar desse cara, porque esse cara não vai me enganar. Tadinho de mim. Quando o dinheiro entra em questão, a coisa é tão séria, meu irmão. Tem pessoas que não valorizam nada, só valorizam dinheiro. Aquele carro me deu tanto trabalho e aquele carro era uma ferramenta para eu ganhar o meu pão de cada dia. Sofri com aquele carro, sofri. Uma Elba 86. Que eu precisava daquele carro que tinha mala, ia na central, com os trocados, comprava doces, comprava balas, saía vendendo por aí e vendia balas pelas ruas para sustentar a família, para sustentar a casa, para se sustentar. Não dava muita coisa, mas dava para a gente comer macarrão com feijão, ou macarrão com queijo, um arroz, os bem básicos mesmo, e fomos tocando a vida. Mas fomos ralando, ganhando o pão com o suor do rosto e não desviando os olhos da cruz de Jesus Cristo. E fomos caminhando, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Às vezes desmaiávamos em cima de uma cama, às vezes parecia que as forças não iam mais existir, as pernas não queriam mais subir escada, mas parava para descansar, chorava no meio-fio, mas sempre olhando para a cruz de Jesus Cristo. Ninguém pode me dizer que o evangelho não transforma mendigo em príncipe, porque eu direi para eles, olha para mim. Ninguém poderá me dizer isso. Agora, o que acontece? Às vezes nós vemos pessoas que estão passando sufocos, e isso nunca para, é um vale da sombra e da morte que não termina jamais. São pessoas que estão desorientadas, porque a Escritura diz lá, nem ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era algo usado para guiar o rebanho, só que tem pessoas que não estão debaixo da vara, não estão sendo guiadas por Deus. Ignoram os fatos. Até hoje ainda encontramos pessoas que pensam que podem servir a Deus em casa, sem um ministério. São malucos, são loucos. Nunca ninguém vai encontrar a Deus se não o fizer através de um ministério, de um sacerdócio, porque o ministério, o sacerdócio é o caminho que Deus traçou para chegar até Ele. Ninguém serve a Deus sem um sacerdote. Impossível! Mas é o orgulho, é a vaidade, é a arrogância do ser humano. Não sabe se quebrar, quebrantar, ir para os pés do Senhor e dizer, Deus, o que está errado na minha vida? Não, eu estou certo. Que errado o quê? Eu vou fazer uma oração dessa para quê? Eu estou certo. O mundo gira ao meu redor, o mundo gira em volta de mim. Eu sou o cara, eu sou o bom. O diabo está dizendo assim, tu é bem melhor que eu mesmo, porque eu nunca fiz isso.
Agora, quando o homem sabe que é pó e cinza, que ele precisa, que ele necessita de misericórdia, aí a Escritura diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no seu tempo vai te exaltar. Mas as pessoas pensam: não, eu estou certo. Né? Eu tenho ouvido muito isso aqui assim na igreja. Ó. O homem é que manda, mulher, tu tem que me obedecer. Homem que é homem, meu irmão, acorda cedo e dorme tarde. Homem que é homem tem que madrugar para sustentar, para ganhar o pão das dores, se for preciso. Homem não é homem quando nasce, o médico diz: deixa eu ver aqui, é homem, não é não. Não é não. O médico já disse isso para muita gente que nunca foi homem. O diabo chegou e fez a festa, nunca foi homem. Homem não se é por causa de um DNA, nem por uma barba na cara, nem por uma aparência de homem. Homem não se é porque os músculos crescem mais e a nossa força chega a ser 10, 12 vezes superior a de uma mulher. Homem não é homem por isso. Homem é homem quando cumpre com as suas responsabilidades. Como eu botei lá no Zap. Temos responsabilidades familiares, responsabilidades sociais, temos uma série de coisas que eu botei lá na hora. Às vezes me dá um lampejo assim, eu estou quieto no meu canto resolvendo um monte de coisa, me vem umas coisas na memória, vou botar isso lá no Zap, vou lá e boto, que vai servir para alguém, vai edificar alguém, vai abençoar a vida de alguém, sei lá, eu sinto mover, vou lá e coloco. Então, irmão, há uma promessa, né? O que disse desde João Batista? Ele vai nivelar as coisas. Quem está embaixo, ó, vai vir para cima. Quem está lá em cima, ó, vai vir. O que é esse nivelamento? Todos nós somos nivelados, se quisermos, debaixo das asas do Altíssimo. E que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, tem descanso. Deixo-vos a paz, da minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Ora, veja aí, o país está em crise, o Rio de Janeiro decretou calamidade pública, falência, que se exploda, minha mesa continua farta. Eu não sirvo presidente, eu não sirvo prefeito, eu não sirvo governador, eu não elejo político para governar sobre a minha vida reina Cristo Jesus e seu Espírito. O que me interessa a crise do país? Isso não é problema meu, meu negócio é com a igreja do Deus vivo, isso é problema meu. Então, irmão, cuidado aí, estou em prova, Deus falou que você está numa prova? Então você não está numa prova não. Se Ele não falou, você não está numa prova, você está num abismo. E um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo, daqui a pouco não consegue mais sair. Clama hoje, clama agora, para que você não se aprofunde mais ainda. Porque fato é, irmão, que você, se Deus está na tua vida, mesmo que tu olhes e não veja de onde tirar nenhum recurso, o teu Deus é uma rocha que jorra água. O teu Deus é um céu que dá o maná, manda codornizes. O teu Deus é o que multiplica pães e peixes. E digo mais, hein? Multiplica até do nada. Multiplica até do nada. Mas eu não tenho nada para Deus multiplicar, mas Ele multiplica assim mesmo, do nada. Porque Ele é o Deus do impossível, né? Então, irmão, diante de nós está proposto um caminho de bênção e de maldição. Aliás, um não, né? 2 caminhos. Se você entrou pelo caminho da bênção, então abra a boca e conte as bênçãos. Se você não tem bênçãos para contar, você não está no caminho da bênção. Eu já contei aqui algo que perante esse Deus vivo, que pode fazer fogo cair do céu e me consumir, eu já contei algo aqui. Que uma vez, numa prova, um pastor de uma igreja que eu congreguei,
Ele disse, poxa, vamos orar aí para Deus aliviar essa tua prova aí. Eu falei assim, não faça isso não. Não faça isso. Mas como não? Eu falei, não. Meu irmão, eu sei que eu estou na prova, mas eu estou vendo Deus como nunca antes eu vi. Não vai orar mesmo. Deixa a prova rolar, porque eu nunca vi Deus do jeito que eu estou vendo. Eu estou sentindo Deus de perto. Eu estou começando a aprender a ouvir a voz de Deus. Eu estou começando a sentir o mover do Espírito. Eu estou tendo a presença, o sobrenatural. Os céus estão me envolvendo. Não vai orar para a prova passar, não. E ele riu, mas não quer sair da prova. Eu falei, dessa não. Está muito boa. Deixa. Não estava com fome. Estava na prova? Estava, mas não estava com fome. Deus estava suprindo. E tem mais. A paz que você tem quando você sabe que Deus está tratando. Aí os profetas diziam, olha homem, está difícil, né? É aí mesmo que Deus te quer. Opa! Agora tem gente que você diz assim, ei irmão, está difícil, né? Deus disse que teu lugar é aí. Não, então o que tu está fazendo aí? Tu entrou pelo caminho da maldição e não da bênção. Quando você está no caminho da bênção, tudo que acontece é bênção. Tropeça, cai, rola, e é uma bênção. Tropeçou, caiu no buraco e veio alguém te socorreu. O que quebrou aí? Pô, só quebrei um braço e uma perna. Só? Tudo bênção. Está no caminho de Deus, tudo é bênção. Irmão, dá para rir, mas acredite, a coisa é gloriosamente séria. Quando você está na direção de Deus, alguém vem e corta a tua cabeça, glória a Deus, aleluia. Maranata, Jesus não veio, mas eu fui. Com Deus tudo é tremendo, tudo é muita bênção, é uma coisa gloriosa. Agora tem gente que está em provas, irmão, vamos rever, vamos recomeçar do zero. Larga essa bagagem, não, eu tenho 10 anos de evangelho, eu tenho conhecimento de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, e Ruth, eu não tenho conhecimento de mais nada, irmão, começa do zero. Jesus, estou chegando aqui hoje para me converter, tem misericórdia da minha alma. É assim que se é esperto, quando você vê que construiu um prédio, que ele balança. Quando você vê que construiu um prédio, que você olha e está cheio de rachaduras. Quando você vê que construiu um prédio, todo mundo vê que ele está cheio de defeitos e infiltrações, a melhor coisa é demolir o prédio todo e reconstruir tudo de novo. É assim que tem que fazer. Não, meu avião já decolou, eu já estou no alto, eu tenho uma posição espiritual, mas essa posição espiritual está te destruindo. Larga a mão dela, põe o avião no chão e decola tudo de novo. Vontade, irmão, é um negócio, sabe, que tem que surgir em você. Se isso não surgir em você, essa vontade, esse desejo de andar no certo, você vai se iludindo. Eu sempre falei para os irmãos que vêm aqui, irmão, aqui dentro não tem assembleiano. Aqui dentro não tem batista. Aqui dentro não tem ninguém que tenha qualquer conceito de outra denominação. Não. Se existe algum conceito de outras denominações na vida de qualquer pessoa aqui dentro, essa pessoa não faz parte da geração Jesus Cristo. Diferente de um cabra que saiu daqui e que, quando Deus mostrou que ele tinha se desviado, mostrou várias coisas, por fim Deus me deu um sonho, que dentro da igreja dele tinha um monte de muro dentro da igreja. A igreja era toda dividida de muro e eu olhava no sonho e dizia assim, mas essa igreja como pode? Tem muro para todo lado, aí do lado de um muro tinha um grupinho, no outro lado do muro outro grupinho, de cada parte do muro era um grupinho. Aí eu falei, mas meu Deus, o que é isso? E o Senhor Deus vivo, que não mente nem se engana, falou assim, é porque ele pensa que prega restauração. E as pessoas que pensam que estão indo para uma igreja de restauração, estão indo para lá,
não estão sendo restauradas, porque lá não tem restaurador. Ele não prega restauração, ele não tem ministério de restauração. Então, cada um que está indo para dentro daquele lugar está levando todos os seus próprios conceitos. Então, são grupinhos divididos por muros. Aqui, irmão, isso não sobrevive, porque a palavra aqui dói muito mais do que uma espada atravessando a alma. Só fica nesse ministério quem realmente quer a verdade, quem quiser sustentar ainda alguma coisa dos assembleianos ou dos batistas, ou seja lá de onde quer que seja, não consegue sobreviver nesta terra, porque essa terra não tem muro. Jeová derruba todos eles. Então, meu irmão, a Escritura mostra o caminho da bênção, mostra o caminho da maldição. Né? Lembra lá as bênçãos proferidas do monte Geazi e as maldições proferidas do monte Ebal. Lá na terra, já quando eles estão entrando, ou já tinham entrado na terra prometida, aí tem uma lista imensa de bênçãos quando se comportar de determinada maneira. E tem uma lista imensa de maldições quando se comportar de outra maneira. Muita gente está vivendo, sabe como? No caminho da maldição, mesmo dentro das igrejas. Isso é novidade? Não, claro que isso não é novidade. Israel não viveu tanta gente no caminho da maldição? Mesmo estando no meio do chamado povo de Deus, mesmo tendo sido libertados do Egito, mas na terra prometida não entraram. Assim, infelizmente, é a igreja também. Muitos foram libertos desse Egito imenso chamado mundo, mas no meio desse deserto vão perecer e não vão entrar na terra prometida. Tem pessoas aqui dentro, muito jovens, mas muito jovens, que pelo tempo que tem dentro do ministério, já poderia ser exímios, sábios, e a língua poderia ser muito mais que a pena de um destro escritor. Mas ignoraram, acham que podem estudar química, física, matemática, se formar lá no mundo. Muita gente quer, sabe por quê? Porque não tem visão do reino. Mas aqui nesse ministério, Deus já revelou, se o mundo valoriza os seus livros, eu também valorizo os meus. Se quem se forma nos livros do mundo consegue êxito lá no mundo, quem se forma no meu livro também consegue êxito no meu reino. E eu digo uma coisa, o reino de Deus está na terra. O reino de Deus já está na terra. A igreja é um organismo que pertence ao reino de Deus. A igreja é uma embaixada do reino de Deus. Esse território chamado igreja, nós, não o espaço, nós, esse mover que invade as nossas vidas, é um território chamado igreja. Isso é reino de Deus na terra. Mas muita gente não está preocupado. O seu alvo não é bem esse. E outras coisas, veja bem, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, olha, não imponhas a mão precipitadamente, né? Aquela velha doutrina. Não imponhas a mão precipitadamente. Não escolhe aí para dirigir a igreja, senão pessoas idôneas. Marido de uma só mulher, né? Um homem que seja equilibrado, sóbrio, não dado ao vinho, que administre bem a sua casa, que tenha seus filhos em sujeição, que seja um homem cumpridor dos seus deveres, que honre os seus deveres. Fora isso, Timóteo, não interessa, digo eu, né? Acrescentando a Paulo, fora isso, Timóteo, não interessa se o camarada é sábio, não interessa se ele conhece Bíblia de capa a capa, não interessa se ele tem a língua como a pena de um destro escritor, se ele não tiver caráter, joga ele no lixo, porque a obra encontra outros. Tem muita gente, o que está escrito? Está aqui, está aqui escrito. É assim, 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 tá, beleza. E aqui? Está aqui escrito
Está aqui escrito, está aqui escrito. Aí muita gente diz, esse cara é sábio. Meu irmão, de sábios o mundo está cheio, não há limite para fazer livros. Deus não está procurando gente tão sábia. Um caráter fala muito mais que sabedoria. Então, meu irmão, as bênçãos e as maldições estão propostas diante de nós. Eu não entendo porque algumas pessoas passam 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não há progresso na vida da pessoa. Elas estão sempre voltando ao mesmo ponto, voltando sempre à mesma estaca zero. As coisas não progridem, as coisas não prosperam. Ela não vive uma novidade de vida como a Bíblia diz que tem que viver, de fé em fé e de glória em glória. Ao romper de cada manhã há um novo sol para aqueles que esperam em Cristo Jesus. Mas muitos estão vivendo as mesmas histórias de sempre. Não há progresso, não há prosperidade, não há novidade na vida de certas pessoas. Tudo está do mesmo jeito como tudo começou. E eu posso falar disso porque a minha vida não é a mesma coisa que começou. Porque esse evangelho é poderoso, esse evangelho transforma vidas, transforma caráter, esse evangelho multiplica pão e peixe, esse evangelho abre porta onde não há porta, esse evangelho traz Deus até nós. E muitas pessoas não estão prosperando, não estão caminhando e acabam se tornando até vergonha. Paga o preço, irmão, para sair da humilhação. Não vai ousar fazer a besteira que muitos já fizeram aí. Não, eu não prosperei por causa de ninguém. Não prosperei por causa de mim. Não fui adiante, culpado sou eu, porque eu tenho a meu favor o nome de Cristo, a sua palavra, o seu sangue, o seu Espírito, o seu Deus. Se eu não deslanchei, se eu não prosperei, se eu não caminhei, se eu não alcancei, é porque eu sou culpado. Ninguém é culpado. Como que alguém vai ser culpado da minha derrota? Se todo mundo que entrar no meu caminho vai ser massacrado, como que alguém vai ser culpado da minha derrota? Desde o meu começo da minha conversão, desde o comecinho da minha conversão, eu vi centenas de pessoas entrarem no meu caminho e nenhuma sobreviver. Sabe o que isso significa? O Espírito Santo me dizendo, o dia que você cair, o culpado é você. Porque eu tenho uma promessa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então vamos, irmão, deslancha. Deslancha. E muita gente diz assim, não, eu vou prosperar. Se quiser ir embora, irmão, olha o tamanho daquela porta, 4,20 metros. Muita gente diz assim, não, eu vou prosperar. Eu estou fazendo um curso, eu estou fazendo a faculdade, eu vou fazer concurso, eu vou ganhar um bom salário e pronto, eu vou prosperar. Não, isso aí não é prosperidade. Isso aí é um curso do mundo lá fora natural. Isso não é prosperidade. Ter dinheiro dado por um salário não é prosperidade. Estão te pagando pelo teu precioso tempo. Você vai ser trancafiado 10, 12 horas dentro de um lugar para ganhar um belo salário. Você vai ser tratado como escravo dentro de uma senzala, aonde alguém vai te dizer, olha, a empresa é minha e aqui dentro só falam o que eu quero. Eu estou te pagando, tu é meu empregado, as tuas horas de vida aqui dentro me pertencem. Você acha que isso é prosperidade? Prosperidade, irmão, como exemplo eu vou usar, a prosperidade é a minha. Falo o que quero, aonde quiser, para quem bem entender, no ouvido de delegado, juiz, promotor, polícia, o que quiser, traficante, falo o que eu quiser, aonde eu quiser, e ninguém me diz o que dizes. Ao contrário, mas você não pode falar assim, eu digo, eu vou parar de falar, o dia que aparecer alguém suficientemente forte para calar minha boca. Isso é prosperidade, isso é liberdade. Prosperidade verdadeira, ela acontece
por um milagre, pelo impossível. Caminhos naturais não revelam a glória de Deus. Caminhos espirituais, como por exemplo, teve um caso, alguém me contou, pastor, eu fui fazer uma prova para entrar para a faculdade, não sei quem me contou isso, e era impossível entrar, aí contou, aconteceu isso, eu falei, então não tinha como, eu falei, pois é, impossível de entrar, pois mesmo assim, o diretor da faculdade me ligou, não, tal, etc, tua vaga está aqui na faculdade, ele falou assim, não, mas não é possível, aconteceu isso, não tem como, eu não passei, ele falou, não, nós estamos vendo aqui, você não passou, mas a sua vaga está aqui, isso é o impossível! Isso é um milagre, isso é o sobrenatural, quando você diz não é possível, mas teu Deus mete o pé na porta e diz é possível sim. Essa igreja tem que ver o sobrenatural, meu irmão, porque o grito da meia-noite vai ser um povo livre. O grito da meia-noite não vai ser encabrestado por uma carteira de trabalho. O grito da meia-noite não vai ser encabrestado por 8, 10, 12 horas de trabalho. O grito da meia-noite, ninguém vai dar ordem para esse povo. Então avalia o que você está recebendo. Avalia esse mover aí do Espírito que você está sentindo. Nessas palavras simples, mas o Deus dela não é simples. Avalia, você tem que prosperar. Há um caminho proposto diante de ti, entra nele e prospera. Mas não tente achar o caminho com os teus olhos. Ache o caminho com o teu espírito. Deus, fala ao meu espírito, mostra a tua vontade, me ensina os teus caminhos, fortifica os meus passos, faz uma oração que nem eu fazia. Senhor, se eu tomar um rumo diferente do caminho que tu traçaste para mim, arranca a força das minhas pernas, quebra as minhas pernas, mas não me deixa trilhar num caminho que tu não queres. Fiz essa oração muitas vezes. Deus, nem que tu me quebre as pernas, mas não me deixa trilhar por um caminho que tu não traçaste para mim. Deus está precisando de servos. Cuidado para tu não tropeçar, irmão. Não, eu estou firme. Eu tô legal. Eu estou beleza. Ah, é? Tá mesmo? Vamos ver se tu está beleza. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Você pode se levantar do teu lugar e abraçar todos que estão aqui dentro? Você pode dar um beijo em todos que estão aqui dentro? Sem nenhuma barreira, coração limpo, em paz? Pode mesmo? Quem tropeça em um dos mandamentos faz-se culpado de todos eles. E a prosperidade não vem, a glória não vem. Já pensou se eu estivesse aqui cheio de recalque, cheio de rancor, cheio de mágoa? Como que Deus hoje estaria como está falando pelos meus lábios? Um coração amargurado, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de contenda. Uma vez uma pessoa, irmão, eu odeio o diabo. Porque nós temos que odiar o diabo. Eu falei, irmão, peraí. Eu sou tão apaixonado por Jesus que não tem espaço no meu coração para ódio. Eu não odeio o diabo. Se ele aparecer no meu caminho, eu apenas naturalmente rindo e brincando, eu atropelo ele. Mas eu não tenho ódio por ninguém, nem pelo diabo. Mas irmão, a Bíblia diz, só se a tua Bíblia disser, a minha Bíblia não diz que eu tenho que ter ódio no meu coração. Diz que eu tenho que ser apaixonado por Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aonde a Bíblia diz que um cristão tem que odiar o diabo? Em qual parte dela? Em qual parte? Em Gênesis? Em Apocalipse? Em qual parte da Escritura diz que eu tenho que odiar alguém?
não me diz nem para odiar o diabo, quanto mais para aquele que Jesus Cristo disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem tropeça em uma vírgula, meu irmão, tem uma interpretação diferente de todo o texto. A pontuação foi posta ali para fazer efeito. Uma vírgula é só um detalhezinho, mas um detalhezinho que transformou a Igreja Católica na doutrina do batismo, e eles até hoje estão batizando crianças para sair do paganismo. Porque está escrito lá, em Pedro diz assim: aquilo que hoje vos salva, vírgula, como dilúvio, vírgula, como uma verdadeira figura, vírgula, e Pedro coloca vírgulas quando escreve. A Igreja Católica diz: não, aquilo que hoje vos salva, o batismo, sem vírgula. Uma vírgula faz tanta diferença que pode lançar pessoas no inferno. A vírgula pode ser aquele mandamento que você ignorou. Mas nessa noite, quem sabe seja a tua hora de fazer oração. Uma oração de analfabeto. Ó Deus, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Amém, meu irmão? Porque grandes coisas já fez o Senhor por nós, mas outras grandes coisas tem Ele a realizar. Mas a parte dele, em princípio, Ele disse: Pai, está consumado, está tudo completado, né? Mas aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.